Espaço Viver Bem. Oferecimento Vila Flora. Mais do que viver é conviver. Vamos lá, bater um papo aqui no estúdio, ao vivo, nesse quadro Viver Bem, com o Dr. Fábio Lourenço. Dr. Fábio, que é médico cardiologista, e ele veio para falar sobre um risco do aumento dos números de casos de ataque cardíaco ou de infarto e tal na época do inverno. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Ipanema, é um prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Boa noite aos ouvintes. Estamos aí para tirar as dúvidas. No inverno, o número de infartos aumenta em homens e mulheres, é isso? Sim, isso é uma coisa que a gente observa na época com o frio, que todas as doenças cardiovasculares, elas têm um aumento de frequência, de incidência com a mudança da temperatura. Desde crise de hipertensão, no paciente que é hipertenso está controlado e às vezes começa a pressão, a ter uma alteração de pressão, uma pressão mesocelular, e inclusive até casos mais graves como o infarto e AVC, o derrame, né? Caramba, e por quê? Existe uma relação? É porque a pessoa fica com frio e isso aumenta a circulação? Na verdade são várias causas, né? A principal causa é a alteração da parte circulatória, que com o frio o nosso corpo ele tem uma tendência a querer segurar mais calor, e para isso ele acaba fazendo uma alteração nos vasos, na circulação, e essa alteração acaba levando a um risco maior de mexer na pressão e desencadear esses eventos. O doutor, o corpo fica mais tranquilo também, não se mexe muito, não tem aceleração. Não se mexe, o cara fica em frente à TV vendo Olimpíada, né? Senta, amendoim, cerveja, sofazão lá com as bolas pra fora da calça e sem movimentação nenhuma. E também tem uma outra coisa que não sei se isso é verdade ou não, o senhor pode até explicar pra gente, que tomar bastante água também ajuda a evitar isso à noite, principalmente. Isso é lenda ou não, doutor? Não, sim, é fundamental, e a questão da hidratação também é um dos problemas que acabam levando ao aumento desse risco, porque no frio as pessoas têm tendência a beber menos líquido. E na verdade elas acabam até fazendo uma espécie de desidratação, porque ela perde menos líquido pela transpiração. Não tá suando porque tá frio. Mas acaba ingerindo uma quantidade menor de líquido. Não tem sede, né? Então esse é um problema. E agora a questão da inatividade é pelo contrário, é mais um fator que leva a aumentar o risco, porque as pessoas diminuem a atividade física. Isso aí acaba mexendo na parte cardiovascular e acaba sendo um fator de risco a mais para esses problemas. Muito bom. Dr. Fábio Lourenço, médico cardiologista, conversando com a gente nesse quadro Viver Bem. E, por exemplo, Dr. Fábio, como é que a pessoa ela pode se policiar para tomar pelo menos o seu 1,5 litro, 2 litros de água por dia? Existe, por exemplo, amarrar uma fita no dedão, porque é difícil, né? Porque se não sente sede, aí como é que vai beber? Aí muitas vezes bebe mais café que água no dia, né? Aqui a gente acaba orientando para os pacientes, se possível, deixar uma garrafinha de água à mão, na mesa de trabalho, na bolsa, para ter um acesso fácil ao líquido e não esquecer de beber o líquido, porque na verdade quando a gente tem sede, o corpo já está com falta de água, né? Então a gente precisa se abastecer de líquido antes de aparecer o sintoma. Doutor Fábio, tem também a regra que no frio a gente come comidas mais quentes, gordurosas, né? Tá tudo certo, vamos comer. É só pergunta de gordo, né? Não é verdade, gente? Você se identifica, você gordinho que está se identificando com essa pergunta, o cara come uma gordurinha a mais, é que tá frio para esquentar. Isso também é um dos pontos que pode prejudicar muito essa situação do cidadão que tem, por exemplo, o colesterol alto e tudo mais. É um fator a mais para um risco, né? Sim, com certeza, porque o fato de a gente acabar se alimentando mais, porque o nosso corpo ele exige mais energia por causa do frio, né? Uhum. E acaba realmente desequilibrando. Essa pessoa já tem uma pressão alta, acaba se alimentando com alimento mais rico em sal, ou tem uma alteração de colesterol e acaba se alimentando com alimento gorduroso, acaba sendo um fator que acaba ajudando a desencadear esses problemas aí, né? Tá vendo? E outra, a doença cardiovascular, ela aparece, ela é silenciosa, né? A hipertensão, elas são perigosas, né? Sim, tanto a hipertensão como você acha que tá tudo alto. bem, a hora que você vê tá fumando o motor, a Brasília tá indo pro saco. Dr. Fábio, continua com a gente vai tocar um som, Florida, My House, esse é o Na Noite Ipanema, brother. Open up the
night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at home, tell me where you've been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Duck off the crib, the spot, the pad. But my house is your house if you throwing it back. Excuse me, it's my home, draining the sad. Soon as these happy faces land, you can run with the cash. Home run, slam dunk, touchdown pass. Mi casa es tu casa, so it ain't no holding back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Welcome to my house. It's my house. Na noite, Ipanema. Vamos lá, estamos de volta, 10h30. Quero mandar um abraço pro Bilo do Éden, mandar um abraço também pro Fernando Piscinato, tá aqui. Quero mandar um beijo aqui. Ela sempre manda áudios, Luizinho, mas ela nunca assina as suas mensagens. Eu acho que ela paquera o César Lande, Luizinho. Ele tem vozeirão. Ele tem vozeirão. Olha o que ela mandou às 9h50. Oi, boa noite. Uma excelente noite pra você, tá? Adoro ouvir a Ipanema. Vai pegar o Cezão. Ai, quem mais tá aqui? Eita, nós a gente calendo. Ontem a Bruninha Muraro recebeu uma entregada no WhatsApp, não foi? Os áudios do Rio de Janeiro entregando. O menino do Guarujá lá tava desesperado, né? Ah, certeza. A Bruninha que daqui a pouco tá aqui com a gente. Bom, vamos lá, vamos retomar um bate-papo com o Dr. Fábio Lourenço, ele que é médico cardiologista. A gente já conversou sobre o aumento do número de casos de infarto nessa época, problemas de hipertensão e tal. Doutor, nada como atividade física, comer melhor, tal, tudo ajuda, mas tem que fazer se mexer é fundamental, né? Sim, os cuidados que a gente precisa ter na época do verão também devem ser mantidos durante o inverno, né? É claro que com frio todo mundo fica com aquela preguiça, chega em casa e pensa, hoje eu não tô afim de ir pra academia, não tô afim de dar minha caminhada, mas... Eu vou comer um fundi aqui. Um fundi, uma pizza, um churrasquinho e aí vai, né? Mas a gente sabe que é importante que seja mantido o exercício físico, porque
o corpo precisa disso, né? Não adianta nada quando começar a chegar o verão, todo mundo ir correndo pra academia pra entrar em forma. Fazer aqueles videogame de dança na frente da TV, isso aí já ajuda, já é o mínimo. Qualquer atividade física que você esteja movimentando o corpo é bem-vinda. Às vezes só o fato de subir e descer a escada de casa ou do prédio já é suficiente, às vezes já é suficiente, melhor do que o sedentarismo, né? Entendi, muito bom. Abre o microfone aí, Luizinho. Além do sedentarismo, doutor Fábio, tem também aquele povo que gosta de uma birita, né? O vinho é recomendado para tomar uma biritinha de noite ou justifica? Assim, tem estudos científicos que mostram que corotinho que mostram que o consumo de vinho em pequenas quantidades está relacionado com uma diminuição de risco cardiovascular. Um bom vinho, né, doutor? Um bom vinho em pequenas quantidades. Não adianta querer tomar sangria inteira por dia. Não adianta tomar um chapinha aí que vai acabar com o fígado, né? Daí o fígado vai sofrer, só né? 2 dedinhos assim, né? O cara tentando pegar o copo inteiro, né? Duro. Doutor Fábio, muito bacana. Procurar também saber mais na internet, dicas, essas coisas é importante ou na internet tem muita bobagem? Tem que ter muito cuidado. A internet é uma ferramenta muito boa para as pessoas se informarem, né? Principalmente aquelas pessoas que têm doenças crônicas, não só cardiovasculares, mas de outros sistemas do corpo. Existem grupos de ajuda, grupos de acompanhamento, mas a gente precisa ter cuidado porque tem muita informação leiga de pessoas que simplesmente colocam informações querendo page views, likes nas páginas. Como retirar o apêndice, né? Aquela coisa. O cara já chega lá pro médico e fala, eu tenho isso aqui, vou morrer. Normalmente é isso que chega? Às vezes acontece, não a esse ponto, mas é muito comum a gente encontrar pacientes que já vem com um diagnóstico um autodiagnóstico. Não, tá falhando tudo, coraçãozinho não dá mais nada, já despede da esposa pra ir embora. Deixa eu ligar pra Fábio pra fazer um transplante. Pedir desculpa pra ex, o cara meio cheio de e aí chega lá não tem nada, não necessariamente, às vezes até o paciente tem alguma coisa, mas ele olha lá e tem algum sintoma e assim, muitas vezes é um sintoma que é relacionado a algum quadro simples, mas que também pode estar presente em doenças graves, e é lógico, na hora da apreensão, do nervosismo, a tendência das pessoas sempre procurarem achar o que é o mais grave, né? Tá certo. Quem procura acha, né? Quem procura acha, mas no caso da saúde tem que achar mesmo. Fazer exames regulares é fundamental, né, doutor? Sim, o tratamento preventivo é muito melhor do que o curativo, né? A gente consegue descobrir as doenças no começo e fazer a prevenção de quadros mais graves com o passar dos anos, né? Muito bom, gostei. Conversamos então com o médico cardiologista, doutor Fábio Lourenço. Obrigado, doutor. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Estamos sempre às ordens. Valeu. Esse foi mais um quadro Viver Bem aqui no nosso Na Noite Ipanema. A gente vai de som, um programa na noite que chega sempre no oferecimento da Facens. Aqui tem engenharia e 96% de inserção no mercado de trabalho. Também com a gente Cervejaria Burgman e o Burgman Bar. O Burgman Bar aberto de terça a sábado. Terça, quarta e quinta, Chopp Lager Caldeireta 300, apenas R$3,95. Melhor custo-benefício da cidade, mas se beber, não dirija.